acho que pode ser bastante profilático por um lado e propedêutico por outro, expor o que pensava Santo Tomás de Aquino a respeito do Islã, e que na verdade refletia o pensamento da Igreja ao longo de quase 1400 anos, ou seja, desde o aparecimento do Islã como religião até as vésperas do Concílio Vaticano II, devido ao fato que hoje assim, muitos desconhecem absolutamente qual seja esta doutrina e muitas vezes propõem coisas escabrosas ou simplesmente contrárias ao que sempre se ensinou nesta matéria. Então, tomarei como base aqui para expor neste breve vídeo a posição de Santo Tomás de Aquino uma palestra proferida pelo tomista Jorge Barrera, meu amigo, no ano passado, no 12º Congresso Internacional de Filosofia Medieval, que aconteceu na Universidade Federal do Espírito Santo, e de algumas fontes corânicas, da tradição corânica, para que não se pense assim que o que se dirá aqui é algo etéreo que surgiu na minha mente ou coisa que o valha. Então, antes de tudo, nos cabe remontar a São João Damasceno, um doutor da Igreja, que escreveu um livro há muitos e muitos séculos atrás, chamado De Herésibus, ou seja, sobre as heresias, no qual enumera o Islã como a 100ª heresia. Pois muito bem, vamos só recapitular aqui o conceito básico de heresia. O assunto não é este propriamente, só para ilustrar o que se vai dizer a seguir. Primeiro, dizendo que, segundo o magistério da Igreja, a heresia é, primeiro, uma espécie de um pecado cujo gênero é a infidelidade. Então, assim como a apostasia é uma outra espécie de infidelidade, e a heresia pressupõe a defesa de doutrinas ou teses ou opiniões frontalmente, diretamente, imediatamente contrárias às verdades da Sagrada Escritura, que são custodiadas pelo magistério da Igreja. Só para que tenhamos uma distinção básica, já que a heresia e a apostasia às vezes se confundem na pessoa, numa só pessoa, segundo Santo Tomás de Aquino, num trecho lá da Suma Teológica em que ele fala sobre apostasia, há 3 tipos de apostasia claramente identificados. O primeiro é o que ele chama de apostasia a fide, ou seja, apostasia da fé, e esta é a apostasia em sentido próprio e implica realmente, após ter recebido o batismo, que o fiel simplesmente passa ou a agir ou a pensar contrariamente às verdades da Sagrada Escritura, e portanto se trata de um crime religioso, para que fique claro, contra o batismo. Esta é a apostasia em sentido, como se diz em latim, simpliciter, em sentido absoluto. Outra forma de apostasia que Santo Tomás identifica é a apostasia a religione, ou seja, é a apostasia da religião. É a daqueles monges que, após terem feito em sua ordem o voto perpétuo, renegam-no e abandonam o mosteiro e abandonam tudo o que estava implicado nesses votos perpétuos feitos. Por fim, a apostasia a ordinis, ou seja, a apostasia da ordem, que é aquela em que o sujeito, após receber o sacramento da ordem, ou seja, após tornar-se padre, pura e simplesmente abandona a batina. Então, a apostasia, como se pode deduzir, ela pressupõe que o apóstata estava inserido até então no corpo místico da Igreja. A heresia, como eu disse, que é o outro pecado, segundo a doutrina católica, de infidelidade, e que implicam uma defesa de teses, doutrinas, opiniões, etc., contrárias ao dado da Sagrada Escritura e ao magistério da Igreja, ela também pressupõe que o herege esteja no corpo místico,
Mas a questão aqui é um pouco mais delicada, como se pode deduzir do próprio fato de São João Damasceno, um doutor da igreja, ter enumerado no seu livro De Heresibus o Islã como a 100ª heresia. Ora, o Islã não é algo que estivesse dentro da fé. Teria errado tão gravemente São João Damasceno ao considerado heresia? Errado tecnicamente, teologicamente? A resposta é não. Porque o que está pressuposto nesta sua colocação do Islã como uma heresia é o fato de que o Islã se vale de uma mudança, de uma alteração de dados, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então não foi à toa que São João Damasceno, não foi a troco de nada, o colocou entre uma das heresias importantes. Santo Tomás de Aquino não chega propriamente a colocar o Islã como uma heresia, mas de alguma maneira temos que ter cuidado, porque ele não cita isso nominalmente, mas temos que ter cuidado porque muitas das suas proposições pressupõem que, no mínimo, o Akhenaten considerava o Islã como algo a ser combatido justamente por voltar-se diretamente contra os dados revelados. Não nos custa lembrar que um dos livros principais em que Santo Tomás refuta certas posições islâmicas com relação, por exemplo, à Santíssima Trindade é a Suma contra os Gentios, e não obstante seja um escrito de caráter materialmente filosófico, ele é formalmente teológico, como já o indica o próprio subtítulo da obra, que não é outro senão o título do livro é o seguinte: Summa contra Gentiles, Liber de Veritate Catholica Fidei contra Errores Infidelium. Então Santo Tomás de Aquino, embora não citasse nominalmente o Islã como uma heresia, o considerava sim, sem dúvida alguma, como uma infidelidade. Então, antes de nos referirmos propriamente a esta posição de Santo Tomás, que está condensada num trecho específico da Suma contra os Gentios, que eu vou ler aqui, que fique isso consignado como premissa básica, né? Malgrado a controvérsia entre doutores da Igreja, se trata de uma religião cujas proposições, de alguma maneira, se voltam contra o dado da Sagrada Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Então, aquelas almas cândidas, eivadas de ecumenismo, né, pacifistas, né, aquelas almas assim dialogantes que, né, se arrepiam só de pensar num dogma, e me refiro aqui a almas católicas propriamente, peço desde logo que interrompam a visão deste vídeo por aqui, porque eu lerei agora este trecho específico da Suma contra os Gentios, e tentarei indicar, de acordo com a palestra proferida pelo professor Jorge Barrera no 12º Congresso de Filosofia Medieval aqui na UFES, no Brasil, o Congresso Internacional, de onde poderia ter vindo, qual poderia ter sido a fonte de que se valeu Santo Tomás para escrever este período da Suma contra os Gentios. Eu aproveito para fazer uma propaganda de um livro editado, que eu ainda tenho alguns exemplares comigo, um livro editado pela Sétimo Selo há uns 3 ou 4 anos, que é este aqui, chamado Raimundo, Lúlio e as Cruzadas, no qual trazemos ao conhecimento do leitor brasileiro 3 obras do Lúlio sobre as Cruzadas, nas quais fica muito, mas muito evidente, uma prova quase apodítica, fica muito evidente que ele não pode ser, se queremos ser honestos, considerado essa espécie de patrono, essa espécie de tataravô do ecumenismo atual, porque nestas 3 obras o mínimo que Lúlio afirma é que Maomé não era profeta. Então, publicamos essa obra para mostrar que, entre outras coisas, não é honesto o historiador
para defender sua ideologia, torcer as verdades do passado, como acontece com muitos historiadores, por exemplo, que analisam a cruzada, todas as cruzadas à luz de um antipapismo gritante. Por exemplo, se em um dos documentos eclesiásticos a respeito das cruzadas se diz que deve-se combater os infiéis que são iluminados, incitados, estimulados pelo pater mendace, ou seja, pelo pai da mentira, que é o demônio, não interessa se o historiador hoje, compulsando o documento, acredite ou não na existência do demônio. O que não é lícito hermeneuticamente falando e nem defensável moralmente é, justamente por descrer da existência do demônio, o historiador acreditar ao documento eclesiástico em que se estimula os fiéis à cruzada um caráter meramente político que não está consignado no texto, já que o que está consignado no texto é uma questão de fé, sem a qual as cruzadas sequer teriam havido. Então a publicação deste livro aqui, só para encerrar este parêntese, foi para mostrar que o Lúlio não pode ser considerado esse pai do ecumenismo simplesmente porque alguns dos defensores da tese pegam uma de suas obras em que dialogam um cristão, um muçulmano e um judeu a respeito de qual seria a fé verdadeira, e ao final o gentio com quem eles conversam não declara para que a fé a que aderiu, até porque no livro seguinte o Lúlio explica que ele aderiu ao cristianismo, a verdadeira fé. Então, assim, publicamos esse livro tão somente com esse intuito de desfazer este erro histórico e também mostrar um pouquinho de qual era a doutrina da igreja na ocasião em que ele escreveu essas 3 obras que estão consignadas aqui neste volume. E, repito, aquelas almas cândidas e delicadas que deixem de ver o vídeo neste ponto, porque eu vou mencionar ipsis verbis o que afirma Santo Tomás neste trecho da Suma contra os Gentios, e depois vamos tentar verificar não somente o porquê dessa doutrina, mas onde possivelmente, de que fonte ele auriu, de que fonte ele bebeu para escrever este longo período que leio agora. Diz Tomás de Aquino: os fundadores de seitas procederam de maneira inversa a que ele citou anteriormente. Tal é o caso evidente de Maomé, que seduziu os povos com promessa de prazeres carnais, em cuja base está a concupiscência da carne. Soltando as rédeas à voluptuosidade, Maomé promulgou mandamentos em conformidade com as suas promessas, mandamentos aos quais os homens carnais podem facilmente obedecer. No que concerne às verdades, Maomé somente revelou verdades fáceis de compreender para qualquer espírito medianamente aberto. Em compensação, entremeou as verdades do seu ensinamento com muitas fábulas e com as doutrinas mais falsas. Não trouxe quaisquer provas sobrenaturais, as únicas que constituem um testemunho adequado em favor da inspiração divina. Ao contrário, Maomé alegava que tinha sido enviado para usar a força das armas, provas que costumavam aduzir os ladrões, assaltantes e tiranos. De resto, os que desde o começo creram nele não foram pessoas instruídas nas ciências humanas ou divinas, mas homens selvagens, habitantes dos desertos, completamente ignorantes de qualquer ciência de Deus, sendo que um grande número deles o ajudou, pela violência das armas, a impor a sua lei aos povos. Tudo isso Santo Tomás falando. Além disso, não há nenhuma profecia divina que dê testemunho em favor de Maomé. Ao contrário, Maomé deforma os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento mediante histórias legendárias, como se torna evidente a todo aquele que estudar a sua lei. Além disso, ademais, usando de medida cheia de astúcia, proíbe aos seus discípulos a leitura dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que poderiam convencê-los de laborar em erro. Por conseguinte, evidente que os que dão crédito às palavras de Maomé o fazem com leviandade.
fecha aspas, Santo Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios, 1, capítulo 6, número 7. Então, este pequeno trecho da Suma contra os Gentios condensa o pensamento de Santo Tomás a respeito do Islã. Sequer poderia ser considerado, segundo Santo Tomás, formalmente uma religião, porque faltam-lhe todas aquelas características em que se baseia a religião. A primeira é a própria inspiração divina, ou seja, de acordo com Akhenaten, quem leu o Corão e deu crédito a ele, de alguma maneira está com uma consciência culpável, possui uma consciência culpável, porque algumas daquelas proposições, segundo Santo Tomás, agridem formalmente a lei natural, que é acessível a todo e qualquer homem, por aquilo que ele chama de sindérese, que é o hábito inato dos primeiros princípios da razão prática, que não me cabe aqui explicar, porque o tema não é aprofundar metafisicamente isso, mas simplesmente expor qual é a doutrina do Akhenaten, doutor comum da Igreja, a respeito do Islã. Agora, é muito interessante trazer à luz uma possível fonte de que tenha se valido Santo Tomás de Aquino para escrever estas teses, não somente por aquilo que está expresso claramente nelas, mas também por aquilo que é nelas pressuposto. Refiro-me a um escrito ao qual Santo Tomás certamente teve acesso, que em seu tempo era conhecido, que seria a correspondência entre um muçulmano e um cristão, Al-Racimi e Al-Kindi, depois conhecido como Pseudo-Kindi, pois se viu que não era o verdadeiro Al-Kindi, mas isso não nos interessa, é uma questão análoga que acontece com o Pseudo-Dionísio Areopagita para os cristãos. Mas neste escrito, muito conhecido à época de Santo Tomás e quase desconhecido atualmente, o muçulmano tenta convencer o cristão da absurdidade de ele não se converter à sua fé. E os argumentos que ele arrola para este convencimento, que estão descritos no Corão, partem do pressuposto e também descritos em parte da tradição corânica, como por exemplo num autor muito conhecido cujo nome agora me escapa, mas eu o buscarei aqui para não se pensar que eu estou inventando, que é o Bukhari Hadith, né? Então o muçulmano quer tentar convencer o cristão da superioridade da sua fé, arrolando, primeiro, melhor dizendo, fazendo referência ao paraíso muçulmano, no qual a quantidade de prazeres sexuais e também relativos à mesa são de tal ordem que deixaria muitos com inveja e cobiça desse paraíso. Então vamos ao texto do Barreira. Eu vou ler alguns extratos dele apenas e vou comentando, porque aqui acho que ficará claro que a sua defesa da tese de que esta é uma possível fonte consultada por Santo Tomás para aquele trecho específico da Suma contra os Gentios me parece bastante congruente e defensável. Então, deixe-me ir ao ponto que interessa, né? No texto aqui o Barreira cita várias coisas interessantes, como o fato de que o imperador Frederico Barbarossa era o inimigo do papado, que favoreceu os muçulmanos grandemente. Essa era uma maneira de atingir o papado. Ou seja, o Barreira faz pontua várias coisas interessantes a respeito do Islã à época de Santo Tomás de Aquino, mas o que nos cabe aqui, sobretudo, é fazer referência a essa correspondência, a esse escrito entre o muçulmano e cristão, e ao ponto que nos cabe, pelo qual vamos esclarecer isso que nós estamos dizendo aqui. É só um pouquinho de paciência. Aqui. Pois bem, o trabalho que desejo apresentar, diz Barreira, e ao qual me refiro indiretamente, faz
foi redigido na primeira metade do século XIX, uma obra séria e muito bem documentada, segundo a opinião de Simone van Heer. Esta autora sustenta que de todo o conjunto da literatura greco-árabe anterior ao século XII, época prévia à presença dos latinos no Oriente como consequência das cruzadas, pelo menos 3 autores são conhecidos pelos latinos, a saber, São João Damasceno, o historiador Teófano e o Pseudo-Kindi, que é este que participa desta correspondência com o muçulmano. O primeiro, São João Damasceno, será traduzido ao latim no século XII por Burgundio de Pisa. Então, Barreira vai trazendo dados históricos aqui, mas não é isso que nos interessa, né? Então chegamos aqui às epístolas entre Al-Hassimi e Al-Kindi ou Pseudo-Kindi. O conteúdo do documento é extraordinariamente interessante. Se trata de um intercâmbio epistolar entre 2 amigos, um muçulmano e um cristão, no qual o primeiro tenta persuadir o cristão de abandonar a sua fé e converter-se ao Islã. Para isto, o muçulmano mostra as vantagens de sua religião com respeito à cristã e conclui que, frente à indiscutível superioridade de sua fé, o cristão não teria outra opção senão converter-se. Mas quais seriam os argumentos empregados por Al-Hassimi para suscitar esse entusiasmo no amigo cristão? Em primeiro lugar, Hassimi declara conhecer perfeitamente a religião cristã e diz que a doutrina dela aproxima-se da dos monges nestorianos, e aqui diz Barreira, mau começo. Realmente, dizer que conhece a doutrina cristã profundamente, arrolando como evidência o fato de que esta seria a de hereges nestorianos, é começar com o pé esquerdo. Mas prossigamos, né? O paraíso descrito por Al-Hassimi a Pseudo-Kindi é uma réplica exata dos versículos corânicos onde se alude a ele. Se trata de um lugar onde o predominante são os gozos carnais, exclusivamente masculinos, de uma sexualidade desbordante e inesgotável e de uma gastronomia que faria as delícias dos paladares mais refinados, diz aqui com doce ironia o Barreira. No entanto, como para gozar de semelhantes prerrogativas seria necessário atravessar a fastidiosa circunstância da morte pessoal, é preciso que também neste mundo se possa de vez em quando desfrutar de alguma pequena alegria ao modo de antecipação desse pletórico gozo celeste, gozo carnal, né? E para isso nada melhor do que voltar-se ao Alcorão para achar nele a suficiente garantia de que algumas coisas estão ao alcance das mãos do crente aqui e agora. Por exemplo, a possibilidade de ter várias esposas, no possível ou no máximo 4, com um atrativo adicional de poder repudiá-las quando se quiser, né? Então, parte da crítica de Santo Tomás de Aquino se baseia exatamente nisto que descreve aqui Al-Hassimi, reportando-se ao Pseudo-Kindi, ou seja, Santo Tomás pressupõe, não só na Suma contra o Gentio, mas como em outra parte de sua obra, que é um verdadeiro absurdo pressupor gozos de ordem carnal numa realidade que é supramaterial, ou seja, o paraíso celeste não está, por assim dizer, circunscrito pelas dimensões materiais. Ele é um paraíso eminentemente espiritual, embora abarque de alguma maneira o material, não com as características como o conhecemos hoje. Então, prossigamos, né? A mensagem velada de Al-Hassimi é que seu amigo Al-Kindi deveria ser um mentecato irrecuperável se não se convertesse de imediato diante de tamanhas vantagens. Finalmente, a epístola de Al-Hassimi desliza naquilo que, a meu juízo, diz Barreira, é um dos pontos principais da fé islâmica: a necessidade de renunciar ao dogma trinitário, né? Não entrarei neste mérito, porque para o assunto que nos toca não é o mais interessante. Então, mencionando aqui a questão sexual, né?
vale referir-nos agora a resposta do Pseudo-Kind a esse argumento. É justamente este ponto, ou seja, o ponto sexual, que Al-Kind toma como base para sua crítica ao Islã, segundo ele, porque elas expressariam a degeneração sexual do profeta, que estaria na base de todas as suas malfeitorias, vamos dizer assim. Então, um dos signos proféticos, lembra-nos Barreira, baseando-se nesta epístola, assim como na tradição corânica já mencionada por mim anteriormente, um dos signos proféticos de que temos notícias é do pasmoso vigor erótico equivalente ao de 40 homens, o que permitiria ao profeta copular com a frequência que, se fosse verdadeira, mal teria tempo de transcrever inspirado o Alcorão. É o que nos diz Barreira. E aqui a fonte de que ele se vale, isto aqui, gente, não é brincadeira nem ironia, né? É da tradição corânica, esta ênfase à potência, vamos dizer assim, sexual sobre-humana do profeta Maomé. Não estamos aqui fazendo troça nem brincando. Vou nos referir à fonte aqui, embora o assunto possa suscitar, obviamente, algum riso, né? Tem uma nota aqui ao texto do Barreira. Estritamente falando desta insolência contra o profeta, com toda a carga ofensiva que pode conter contra os islâmicos, ela não afeta na realidade o substancial de sua religião, posto que ela, religião, diferentemente do cristianismo, não consiste em uma imitação de vida. A prédica mediante o exemplo não é um assunto relevante na teologia islâmica. Portanto, então, cita aqui o Barreira uma das fontes, de acordo com Al-Hassimi, o profeta teria potência sexual de 40 homens, e de acordo com o livro das abluções do Bukhari, né, que é uma outra vertente da tradição corânica, este vigor sexual se reduz ao equivalente ao de 30 homens. Então, fechando o quadro, uma das críticas de Santo Tomás na Suma contra o Gentio ao Islã parte desta, como eu disse ainda há pouco, pletórica situação de gozo carnal aqui na terra como no céu, né? Ao passo que, primeiro, isso pressupõe não ser necessária nenhum tipo de ascese, pressupõe uma certa renegação implícita do dogma do pecado original, segundo o qual todos nós somos tendentes ao erro, estamos maculados por uma mancha que nos faz normalmente tender à mentira, ao erro, aos excessos, às paixões desgovernadas, e portanto exige uma ascese já aqui nesta vida, para que os pecados não alcancem nível tal que o homem se perca tanto nessa vida como definitivamente na vida eterna. Então, a crítica de Santo Tomás, como eu disse, ela abarca primeiro esta situação carnal. Ela se refere também, no outro ponto de sua obra, ao fato de que essa pressuposição de que no céu haveria 40 virgens ou 70 é algo segundo o qual, se não me engano, no compêndio de teologia e em outros lugares, assim, contra o qual se volta veementemente Santo Tomás, até porque fica-nos uma questão teológica. Alguém poderia perguntar: no céu, essas 40 ou 70 mulheres que serão prêmio para o homem justo nesta vida, continuariam virgens? Se elas continuassem virgens, na verdade a virgindade se tornou um fim, o que é um absurdo, né? Ela no máximo pode ser tida como um meio aqui nesta vida
de segmento mais próximo à vida de Cristo, ou seja, uma imitação mais próxima, um conselho e não um preceito, mas por meio do qual é possível, com a ascese, com sacramentos, etc., se alcançar um estado de santidade já nesta vida. Então, se as virgens não continuarão virgens no céu, pressupõe justamente aquilo que Santo Tomás critica, que é, vamos dizer assim, uma orgia paradisíaca, o que para ele era algo teologicamente absurdo. Então, a posição de Santo Tomás com relação ao Islã, que pode ter tido como base, é uma possibilidade que aventa o professor Barreira nesse texto, essa correspondência entre Al-Hacimi e Pseudo-Kindi, ela reflete, essa posição tomista, a posição católica em geral, com matizes, por exemplo, um dos matizes é o do próprio Pedro o Venerável, que tem um famoso livro chamado Contra Sectam Saracenorum. Pedro Venerável foi abade de Cluny no século XII, famoso por suas querelas com São Bernardo a respeito de questões monacais. E nele, sim, não deixa claro Pedro Venerável se segue ou não a opinião de São João Damasceno, segundo a qual o Islã é uma heresia, opinião que, como eu disse aqui no início do vídeo, parte da pressuposição de que, embora o Islã não saia de dentro da igreja, que é pressuposto em toda a heresia, o herege é aquele que de alguma maneira participava do corpo místico, ele, por valer-se do Antigo e do Novo Testamento, pode ser tido sim como heresia. Então, assim, a posição de Pedro Venerável é mais matizada, mas de qualquer maneira, tanto Pedro Venerável, tanto o Magistério, tanto Santo Tomás, tanto São João Damasceno e vários outros autores que poderíamos arrolar aqui, doutores da igreja, para eles o Islã, justamente por contrariar as verdades da fé, sem as quais não se pode chegar aos bens eternos, deveria ser combatido. É óbvio que isso fere claramente susceptibilidades ecumênicas atuais. Hoje, por exemplo, temos no Vaticano a Comissão para o Diálogo Interreligioso, e, portanto, fica consignado aqui, o propósito desse vídeo não era entrar em uma querela interreligiosa, mas tão somente mostrar o que defendia Santo Tomás e o que defendeu a igreja durante 1400 anos, praticamente, e sua diferença em relação ao que se defende hoje, pontuar isso e mostrar como, se estamos na fé, se queremos seguir a fé, temos no mínimo que considerar este ponto como um ponto relevante, já que se trata de ou ter como pressuposição de que todas as religiões estão mais ou menos no mesmo plano, ou ter como pressuposto que a igreja é a arca da salvação, extra ecclesia nulla salus, como dizia o dogma, ou seja, sem a qual ninguém pode salvar-se formalmente. Então, sendo uma questão tão importante, decidi-me, depois de muitos anos de consultas, revelar aqui de público o que pensa Santo Tomás de Aquino, que é doutor comum da igreja e, portanto, é uma opinião mais do que abalizada, é uma opinião doutrinal que foi acolhida pelo magistério da igreja ao longo de muitos e muitos séculos. Espero ter respondido a indagação desses amigos que já há algum tempo nos escrevem, principalmente dos que insistiram com isto recentemente, e despeço-me com um grande abraço.